Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área e bora falar um pouquinho sobre Oi, porque a queda não para. Já temos aí o que? 4 dias de queda de Oi BR3. A gente vai falar de Oi BR4 também mais pro final do vídeo, tá? Mas temos 4 dias de quedas em Oi, tá bom? E claramente o ativo sinaliza um retorno a 1,70 e pode não parar aí. Mas senta aí, já taca o dedo naquele like lá, se inscreve, compartilha e me segue lá no Instagram, Amor Dinheiro Oficial. Se você não me segue ainda no Instagram, tá perdendo, hein? Entra no Telegram pra não perder nenhum post aqui do YouTube, que eu mando tudo lá também. E ativa o sininho aí, vem comigo, pega a pipoca, pega o café, que essa aqui vai ficar longa, hein? Depois a gente vai analisar um pouquinho sobre os ativos. Então, Telcomp quer entrar na disputa pelos ativos móveis. E aí, como foi divulgado pelo Valor Econômico, nós vamos interpretar aqui a notícia do Valor Econômico. Faz muito mais sentido, tá? Então, pela Oi, Telcomp vai à Anatel e CADE. Petição seria protocolada nos órgãos reguladores ontem. Então, a Telcomp, a Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas, protocolou ontem petição para atuar como terceira interessada no ato de concentração da Oi Móvel, vendida ali pela operadora em RJ para o consórcio que contempla ali a TIM, Claro e Vivo, né? Bom, eu acho confuso daqui porque teve o processo de leilão, mas eles esperam passar toda a venda para depois vir à tona aí na briga. E aí a petição foi dirigida ao CAD e à Anatel, e o CAD submeteu o ato de concentração ao mercado em 29 de março, e o prazo para manifestação termina hoje. Então o que a gente já tem aqui, e mais pra frente aqui do vídeo, como eu falei, vai ficar longo, a gente vai tocar nesse assunto, que é a Infraco. A gente teve nos últimos dias muita atenção na Infraco. Agora, o que a gente não tá olhando é isso aqui da Oi Móvel, tá bom? Essa semana foi uma semana de quedas na Oi, bastante gente de olho só na Infraco, mas começa a aparecer aí um elefante branco, que é a própria Oi Móvel, tá bom? Então, se a Telcomp for aceita nos dois órgãos, poderá indicar onde há concentração de mercado e como mitigar, disse o presidente da Telcomp, Luiz Henrique Barbosa. O argumento da entidade, que representa 70 operadoras de médio porte, é que ali o consórcio vai concentrar 97% da operação de serviços móveis no país e que muitas das concorrentes menores têm interesse em ficar com uma fatia da Oi. O modus operandi do processo de venda é escandaloso, disse o próprio Barbosa. O impacto da concentração, segundo ele, vai se refletir também na operação fixa, e aqui ele traz a Infraco à tona. O executivo explicou que a Oi se manterá como grande cliente da Infraco, ativo de fibra ótica da Oi, que já tem como comprador preferencial fundos geridos pelo BTG, e que o trio de operadoras vai tirar contratos das prestadoras de rede fixa para redirecionar a Infraco, ou seja, mais concentração. Em 31 de março, o CAD publicou no Diário Oficial da União que iniciou a análise do ato de concentração da venda dos ativos móveis da Oi. O estudo pode ser concluído em até 240 dias. Hoje termina o prazo para que os interessados se manifestem. A conclusão do negócio depende da anuência, como a gente já sabe, dos órgãos reguladores, CAD e Anatel. A expectativa da Telcomp é que a divisão da unidade entre as três teles seja impedida. Segundo Barbosa, há várias operadoras competitivas interessadas em comprar uma fatia regional da Oi e com condição para isso. Ele destacou que entre as associadas atuantes com serviço móvel estão a Algar, Datora, Telecol, NLT e Americanet. Com exceção da Algar, que tem a própria rede de celular, as outras possuem licenças para atuar como operadora móvel de rede virtual, que é MVNO, né, na sigla em inglês. Há cerca de 10 MVNOs diretas no país, com menos de 1% de participação na área móvel, o que é desproporcional, olhando para os Estados Unidos, segundo Barbosa, que lá eles têm 20%. Na telefonia fixa, as operadoras regionais detêm 40%. Ele estima que as 70 associadas têm faturamento agregado de 8 a 10 bilhões de reais. Então, atenção, galera, porque de todas as UPIs da nossa querida Oi, a Oi Móvel é a que está trazendo maior arrecadação para sanar as dívidas da Oi. Enquanto a gente está todo mundo olhando para a Infraco, a gente tem que olhar para a Oi Móvel também, porque de repente, galera, é o que eu sempre falo, não tem como você precisar exatamente o motivo da fuga desses comprados do ativo, tá? A Oi está caindo por fuga de compradores fechando suas posições, tá? E a gente não sabe explicar ao certo se é a proposta do BTG e a falta de outras propostas que frustraram os comprados, ou se é esse perigo da Oi Móvel aí dar uma azedada. Lembra? 16,5 bi vem da Oi Móvel, né? Aqui na Infraco vai ser um valor bem menor, tá bom? E aí, em resposta a Teletime, Oi traz mais detalhes sobre acordo com o BTG na FibraCo e planos futuros, que na verdade é Infraco.
E aí, por que eles fizeram essa matéria aqui, tá? Porque naquela conferência que a gente fez a live, acho que foi ontem, né? Apenas analistas de mercado puderam questionar a companhia. A Teletime encaminhou algumas perguntas, mas não foi totalmente respondida. E a companhia ressalta naquela entrevista que uma eventual oferta concorrente no processo de leilão judicial, previsto para acontecer em meados do ano, após a submissão do acordo do BTG ao juiz da recuperação judicial, ficou meio confuso, mas é no segundo trimestre, terá que seguir as mesmas condições já colocadas no acordo com o BTG. Vocês entenderam? Né? Pra galera que ficou na dúvida, isso aí estava meio aberto. Então, qualquer oferta que aparecer no leilão agora tem que seguir as mesmas guidelines ali, os mesmos detalhamentos daqui do BTG, tá bom? Então complica agora para outros competidores detalhar uma oferta tão complexa assim, mas claro, tem equipes e times preparados para isso. Diz ainda que o fluxo de receitas da ClientCo para a InfraCo será significativamente maior do que no sentido contrário. Note-se que nas respostas a empresa não mencionou se neste fluxo estão previstos os pagamentos à Serede, empresa do Grupo Oi, que permanecerá ligada à ClientCo e que fará todo o planejamento e construção das novas redes da InfraCo. É um emaranhado de coisas ali. Essa separação ClientCo e InfraCo cada dia mais complexa. Outro ponto importante destacado na entrevista é o papel que o recém-aprovado regulamento de continuidade da concessão e as definições ali trazidas tiveram no desenho de partes importantes da estratégia, como a segregação dos bens reversíveis, os acordos de cessão de direitos de passagem para a InfraCo e a inclusão dos dutos de passagem da Oi como parte da estrutura da InfraCo e não da ClientCo, onde ficará a concessão da empresa. Por fim, a Oi ainda indica que está trabalhando na negociação por uma proposta pela TVCo, que está ofertada a preço simbólico de 20 milhões, mas que tem pesadas obrigações financeiras lá na casa dos 2 bilhões com os fornecedores atuais de programação e satélite. Desde que anunciou a criação da TVCo e a inclusão da unidade no plano de recuperação, a empresa não deu mais nenhum indicativo sobre o sucesso ou não na busca por um interessado. Salvo engano, a Sky estava de olho nisso, mas aparentemente não foi para frente, tá? Então, vamos dar uma olhada nessa entrevista na íntegra. Eu falei, né? Prepara aí o cafezinho que vai longe. E aí, eu vou deixar separado aí no vídeo a análise de hoje se você quiser pular, mas eu recomendo você assistir isso daqui na íntegra, porque é importante. Então, de que maneira a oferta do BTG é diferente e melhor em comparação a outras ofertas recebidas pela InfraCo? Vocês ainda esperam uma segunda oferta no leilão e caso aconteça, essa segunda oferta teria que cumprir as mesmas obrigações intercompany estabelecidas no acordo com o BTG? Aí eles responderam: as ofertas recebidas tiveram como principal critério de diferenciação o Enterprise Value, que é o valor da empresa da InfraCo, além da verificação da conformidade das mesmas com as regras do aditamento do plano de recuperação judicial, e foi por esse critério que a do BTG foi escolhida para o acordo de exclusividade. Os principais termos e condições financeiras básicas das relações comerciais entre InfraCo e o Grupo Oi fizeram parte das informações financeiras disponibilizadas durante o processo competitivo para a concessão do Right to Top, de forma que todos os participantes trabalharam com as mesmas informações. Lembrando, Right to Top é o direito de aumentar 1% numa oferta ganhadora durante o leilão. Da mesma forma, quaisquer outras propostas a serem recebidas no âmbito do processo competitivo judicial deverão se basear nos mesmos parâmetros para manter a comparabilidade entre elas, como a gente acabou de ver na própria matéria resumiu. Quanto ao endividamento líquido no fechamento, para a determinação do valor por 100% das ações da InfraCo, o mesmo não é utilizado e nem deve ser como fator de comparação entre as propostas, as quais devem ser comparadas com base no valor da firma, Enterprise Value, justamente. Isso porque, como é praxe em processo de Merger and Acquisition, o valor a ser pago pelas ações será ajustado para cima ou para baixo, dependendo do endividamento líquido da InfraCo efetivo na data de fechamento. A outra pergunta é: qual a previsão de receitas geradas pela ClientCo para a InfraCo por serviços e capacidades contratadas? E da mesma forma, qual a expectativa de receitas da InfraCo para a ClientCo pelos serviços e capacidades contratadas? E eles respondem: no fim de 2020, a Oi já tinha mais de 2 milhões de clientes Fiber to the Home, FTTH, né? E desde então continua crescendo em ritmo acelerado. Todos esses clientes usam e usarão a infraestrutura da InfraCo e a ClientCo paga e continuará pagando por isso. Além disso, a Oi continua com seu business B2B
empresas para empresas, né, a Oi Soluções, o qual também se utiliza de infraestrutura transferida e futuramente a ser expandida pela Infraco. Os parâmetros de compartilhamento do valor desses negócios entre ClientCo e Infraco estão em linha com diversos outros exemplos internacionais, justamente para quem está acompanhando o case sabe que o Rodrigo Abreu buscou soluções de outras terras aí para a gente trazer para o Brasil e resolver o problema da Oi, tá bom? Então, em linha ali com coisas internacionais e dessegregação estrutural e garantem margens e rentabilidade adequadas em ambas as atividades. Em relação aos fluxos de receita entre Infraco e ClientCo, eles são menos estratégicos e limitados a serviços acessórios, tais como os colocation de equipamentos, compartilhamento de serviços administrativos, etc. Os valores não são significativos para o plano estratégico ClientCo. O grande benefício financeiro para a ClientCo na segregação estrutural vem do fato dos recursos obtidos no fechamento da transação associada à transferência para a Infraco, da maior parte dos custos futuros da expansão da infraestrutura, assim como da perspectiva de significativa valorização da participação acionária remanescente da Oi na Infraco. E aí a outra pergunta, com a migração de concessão, isso aqui é importante, hein, galera? Para autorização no serviço de STFC, a Oi deve receber obrigações de infraestrutura de banda larga. Esta infraestrutura será um ativo da Infraco ou da ClientCo. Como a Oi poderá assegurar capacidade técnica e financeira para garantir a construção e cumprimento dessas obrigações? A mesma pergunta se coloca as obrigações do Plano Geral de Metas de Universalização, PGMU. E aí eles respondem, a Oi tem como objetivo buscar a migração da concessão através da adaptação de regime para autorização. A gente já tem acompanhado isso, está rolando. A depender das condições que sejam estabelecidas para esse caminho. Caso isso ocorra, as obrigações de migração deverão ser cumpridas pela ClientCo, que contratará as facilidades necessárias junto à Infraco e que, em caso de migração, permaneceriam sobre a propriedade da Infraco, ou mesmo a ClientCo tomará decisões de investimento separadas caso isso faça sentido. No caso de obrigações do PGMU, os investimentos serão necessários apenas se não houver adaptação, mas a lógica seria fundamentalmente a mesma, havendo a princípio contratação dos serviços da Infraco para o seu cumprimento enquanto empresa integrante de seu grupo econômico ou decisões de investimentos em separado. Ambas as empresas possuem expertise e capacidade técnica e econômica necessárias para fazer frente às suas respectivas obrigações. E é importante lembrar, galera, que a Oi manterá sua capacidade técnica operacional referente à operação da concessão, mesmo após a conclusão da transação. Os dutos estão sendo considerados bens reversíveis? Se não, qual o percentual que está sendo alocado para os negócios de telefonia e a DSL da ClientCo? E eles respondem, na forma do regulamento de continuidade recém-aprovado pela Anatel, a Oi possui dutos qualificados como reversíveis quando considerados essenciais para a prestação do STFC. Ao final da concessão, tais ativos serão disponibilizados para a União ou prestadora por ela designada, mediante contrato, na proporção de sua utilização para o STFC, prestado no regime público em linha com o novo regulamento de continuidade, não prejudicando sua utilização por outros serviços em linha com o tratamento dado para todos os ativos compartilhados com outros serviços. Em relação aos direitos de passagem que a ClientCo dispõe atualmente, especialmente os direitos de uso de postes, como garantir que a Infraco poderá se beneficiar destes contratos? E o que acontece com estes contratos de postes se reverterem à União com a concessão lá em 2025, hein, galera? E lembre-se que o mercado se move a expectativas. A Infraco será uma coligada da Oi e, como tal, integrará o mesmo grupo empresarial. No caso dos contratos com cláusula de subrogação à Anatel, ao final da concessão, a parcela dos contratos correspondentes à capacidade essencial para a prestação do STFC será repassada à União ou à empresa por ela designada. Como o STFC ocupa apenas uma parcela pequena da capacidade de transmissão instalada em cada poste, nesses casos haverá a garantia da cessão do direito de uso necessária para manter a continuidade do serviço na forma do RCON, Regulamento de Continuidade da Concessão, e que não impactará os contratos em linha com o tratamento devido dado a todos os ativos compartilhados. E aí, eles falam da TVCo finalmente. Houve algum interesse ou já é certo que ela permanecerá dentro do negócio da ClientCo? E eles falaram que o processo de avaliação de interesse na UPI TVCo
para uma eventual concessão de right to top, ou seja, mais um leilão, em processo competitivo judicial, está em andamento ainda. A companhia já havia mencionado que era o processo que tinha iniciado por último, que estava em estágio de maturidade inferior aos demais. Assim que a companhia finalizar o processo, informará ao mercado como de praxe. Beleza? Então é sempre bom nós conferirmos tudo na íntegra. E aí, galera, o que nos resta é tomar muito cuidado com ativos como o Oi, porque ela depende de duas grandes transações, Infraco e e Oi Móvel, fora a TVCo aí, que também tem gastos absurdos para a nossa querida Oizinha. No semanal, galera, nosso IBR3 acumula agora 11,73% de queda e azedou um pouco a paçoca aí da galera, hein? Presta atenção, o 1,70 tá quase sendo tocado ali como região de suporte e provavelmente será amanhã, uma sexta-feira que não agrada muito por causa das notícias de hoje, que eu vou fazer vídeo mais tarde sobre isso, tá bom? E aí ela fechou no 1,73, fazendo um movimento de volta para 1,70, rompeu 1,75 hoje, depois de brigar nessa região o dia inteirinho. Na última hora, vai lá e cai para 1,72, 1,73 e parou por ali, mas provavelmente não pare. Lembre-se, galera, que o IBR13 e também o IBR4 e qualquer outro ativo, ele se move na expectativa. Nesse caso aqui, não há aumento de alugado significativo. E esse volume de 181 milhões e os outros volumes dos outros dias, galera, mostra a fuga de comprados fechando suas posições no ativo. Então, galera, a expectativa de 5 candles aí negativos, claro, indicando reversão, é que deu uma parada agora no 1,70. Essa é a expectativa da galera. Mas lembre-se, nós temos regiões de suporte aqui no 1,51 e 1,60 também, tá bom? Não seria irreal tocar ali. Estamos cada vez mais próximos de uma LTB rompida ali em março, que não era tão forte, mas que vale a pena ficar de olho para um toque nessa LTB, tá bom? Então, não acabou a desgraceira aqui da IBR13 ainda. E galera, é o que eu sempre falo, né? É um ativo como qualquer outro, pior ainda que ele está em recuperação judicial. Se o investimento para vocês perdeu sentido, pule fora. Aqui no IBR4 nós temos o mesmo movimento, com proporções aí diferentes, afinal é outro ativo, né? É a OIBR4, nós temos uma queda de 9,49% até então, amanhã deve vir mais, e nós temos algumas regiões de suporte aqui para a gente pensar que foram resistências anteriormente, que é o 2,41. Tá bom? Ela moveu um volume bem menor, ela tem um volume bem menor, um ativo com um volume bem menor, e nós temos ali 2,41. A gente pode até ajustar um pouquinho para cima aqui, ó, 2,42 como região de suporte a ser buscada amanhã, tá bom? Então, a história é a mesma, o movimento é o mesmo, a volatilidade é diferente, o volume é diferente, mas de resto, galera, é tudo o mesmo, tá bom? Então, tem que prestar atenção em tudo, tá? E não tem como, né? É claro que agora é um achismo, como eu sempre falo, não há certezas no mercado, mas fica difícil você falar que essa queda aqui do IBR3 ou IBR4 não está envolvida com essa parte da Oi Móvel também. Atenção, não é só Infraco não, hein? O imóvel ainda provavelmente será a última UPI a ser alienada da nossa querida Oi em recuperação judicial. Então, bumbum na parede, principalmente para amanhã. Se você é cardíaco, nem abre a cotação amanhã da nossa querida B3 aí, deixa o home broker fechado e vai fazer alguma outra coisa, porque amanhã promete ser um dia de sangria no mercado brasileiro. Beleza? Claro que você vai deixar o like aí agora, né? 18 minutos de vídeo, tem que deixar o like, se inscrever, compartilhar, me seguir no Instagram Morodiro Oficial e entrar no Telegram. Falamos de Oi Móvel, falamos de Infraco e aí falamos de IBR3 e IBR4. Vejo vocês daqui a pouco nos próximos vídeos. Tamo junto.